sou de uma geração um pouquinho mais antiga do que a do Marco Antônio. Mas tem uma ligação profunda com a ramificação familiar dele. E ultimamente eu tenho tido uma felicidade muito grande, eu e Marco Antônio, eu viajo muito por aí, eu tenho feito nos últimos 40 anos. E mais modernamente, em todo lugar que eu tenho ido, quando eu olho na programação lá do projeto Espírito que está sendo desenvolvido, o seu nome está lá. Eu fico muito feliz com isso. Quem conhece São Paulo sabe que ali, nas imediações do Hospital das Clínicas, pelo cemitério do Araçá, desenvolve-se um dos grandes projetos da evolução médica no orbe terrestre, neste século principalmente. Na primeira metade deste século, ali no Hospital das Clínicas, um rapaz de 23 anos, ele era residente numa área difícil da medicina, das doenças cardiovasculares. E ele estava realizando a tarefa de todos os dias. Chegou um paciente para ser examinado e ele, com a percussiência que lhe era própria, fez o exame no paciente, num atendimento de pronto-socorro, e verificou que o diagnóstico para aquele paciente era um diagnóstico de intervenção cirúrgica urgente. Qualquer demora naquele ato poderia representar o desencarne do paciente. Dada a sua responsabilidade, o moço chegando no mundo aí da medicina, terminando o seu curso de ciências médicas, ainda muito jovem, com uma responsabilidade extraordinária, ele se movimentou para procurar, evidentemente, o médico que seria a autoridade para aquela intervenção. Apressou-se, foi ao interior do hospital e verificou-se que naquele momento realizava-se na capital paulista um congresso internacional de medicina e todos os grandes profissionais daquele centro de estudos estavam para aquele congresso. Por aquele médico não estava, pelo substituto não estava, pelo outro substituto não estava, e verificou finalmente que naquele momento, para aquele atendimento, só existia ele. Ele mandou que os funcionários preparassem o paciente. Parece que uma força que veio não sei de onde chegava dando-lhe uma serenidade total naquele momento. Prepararam então no centro cirúrgico o paciente para uma cirurgia extremamente delicada naquele tempo recuado. Na primeira metade do nosso século, nos anos 20 do nosso tempo. E o paciente foi submetido a uma cirurgia que hoje é uma cirurgia tranquila, de substituição dos vasos por onde circulam o nosso sangue, beleza? Nós chamamos essa cirurgia hoje de ponto de safena, beleza? Ele realizou uma cirurgia que naquela época era a grande novidade daquele tempo. A cirurgia foi um sucesso. E aquele rapaz prosseguiu até completar 80 anos de idade, desenvolvendo esta mesma tarefa. E, dada a sua dedicação ao trabalho, ele se tornou um dos maiores profissionais da medicina de todos os tempos em nosso planeta. Euríclides de Jesus Zerbini. Quando a gente examina a doutrina espírita, a gente vai verificar que a ciência, ela tem uma participação intensa do mundo espiritual. Principalmente essa ciência que lida com a vida, porque o nosso corpo é um instrumento valiosíssimo para o desenvolvimento do nosso projeto de aperfeiçoamento. E então, o aperfeiçoamento da vida na Terra
na verdade, o desenvolvimento da ciência que possibilite uma vida proveitosa no corpo, é realmente uma das grandes preocupações do mundo espiritual. A tal ponto que no livro Libertação, naquele quadro que nós vemos lá, aquele preparo para o diagnóstico de Margarida, uma mulher que sofria de um processo de intensa perseguição espiritual, os espíritos a acompanhavam para se adiantarem a ela nos consultórios médicos, para tentarem uma interferência que fosse danosa a ela no diagnóstico que viesse a ser proferido. Muito bem, lá André Luiz nos faz uma afirmação extraordinária, dizendo o seguinte: o médico, ainda que ele não queira ou não saiba, ainda que ele se diga ateu, ele tem uma ligação profunda com Deus, uma ramificação através do mundo espiritual, o mais alto da proteção que envolve o nosso planeta, porque é ainda o campo de estudo na Terra que mais envolve o interesse humano, porque diz respeito à preservação da vida. E a gente se lembra do professor Euríclides de Jesus Hermínio, não apenas por esse traço encantador da sua biografia. Isso foi transmitido teimosamente pelos veículos de televisão do país, agora, pouco tempo atrás, ao ensejo do seu regresso ao mundo espiritual. E nós verificamos que, dentre as informações desse extraordinário médico do planeta Terra, médico brasileiro, há uma informação que nos traz motivo para as nossas reflexões. Ele disse o seguinte, e isso vem servindo como pano de fundo para os grandes estudiosos do nosso tempo. Há um professor da Universidade de São Paulo, professor de Direito do Trabalho, ele se chama Sérgio Pinto Martins. Esse professor, editando uma obra agora, ele é doutor na ciência que ele desenvolve lá, publicando agora uma obra destinada aos estudiosos dessa área, sobre direito do trabalho. Ele abriu o seu livro com uma afirmação do professor Euríclides de Jesus Zerbini, que foi pronunciada já na fase madura da sua vida, com uma experiência de mais de 60 anos de exercício da medicina. E ele veio então afirmar o seguinte: a dedicação ao trabalho é o que distingue o indivíduo do outro. Ele disse, se fosse apenas esta frase, ela passaria como qualquer outra que tantas pessoas têm mencionado. Mas ele colocou um ponto aí e prosseguiu. O que ele disse a seguir é que vem assustando as criaturas que estão aí a lidar com a ciência, com a filosofia, com a religião, não é mesmo? Ele disse assim: a dedicação ao trabalho é o que distingue o indivíduo do outro. Colocou um ponto e prosseguiu: não acredito em talentos. Que coisa notável, não é mesmo? É preciso então que a gente observe que na doutrina espírita nós temos exatamente o desenvolvimento desta ideia. É o esforço de cada um que vai representar a sua maior ou menor aptidão para esta ou para aquela atividade na Terra. Por maior que seja o talento das criaturas, se não houver dedicação, esforço para aquele projeto que se quer realizar, nada adianta por onde quer que caminhemos. Então a gente observa que, se muito anotam os estudiosos e os grandes biógrafos dos pensadores e dos homens que fizeram a história pela vitória, ou a história pela destruição, mas fizeram a história, nós vamos verificar que o Adolfo era considerado um estudante talentoso e o Alberto um estudante medíocre. No entanto, o Adolfo era o Hitler, que veio a criar o grande conflito da humanidade, um irmão nosso que merece todo o nosso respeito
e o nosso carinho. E o Albert Einstein, não é mesmo? O grande desenvolvedor da teoria da relatividade. Então, quando nós vemos aí que Jesus é o modelo e guia da humanidade, a gente fica imaginando que Jesus tem por objetivo apenas as questões que dizem respeito ao processo religioso. Mas não é assim. Todas as ciências da Terra foram versadas pelo Cristo. Todas elas. O desenvolvimento da criatura envolve a criatura por inteiro. Ciência, filosofia, religião. Se a gente perguntar para Hippolyte Léon Denisard e Allan Kardec, onde está a força da doutrina espírita? A força da doutrina espírita. Nós vamos encontrar lá no item 6 do complemento do Livro dos Espíritos, da parte final do Livro dos Espíritos, nós temos lá um desenvolvimento das ideias de Kardec a propósito de tudo aquilo que foi versado naquela obra. No item 6 nós vamos ver lá que, na verdade, a sustentação da doutrina cristã, a sustentação dela, da doutrina espírita, que é a revivescência do Evangelho, está efetivamente na religião. Se nós fôssemos imaginar o alicerce de um edifício fincado para baixo, nós poderíamos imaginar. Se tivéssemos essa noção de alto e baixo para nós que estamos na terra, iríamos imaginar um enorme alicerce, mas fincado para o alto. É um alicerce que se desenvolve em nossa direção, vindo do alto, e ele é estruturado em forma luminescente. É um alicerce de luz que sustenta toda a nossa vida na terra. Mas a força é aquilo que impulsiona a ideia, que impulsiona toda a inclinação humana para realizar alguma coisa, porque as ideias sem nenhuma realização não têm nenhum significado. Então ele diz que a força da doutrina espírita, que seria a força do próprio Evangelho de Jesus, ela está na filosofia, no apelo que esta forma de pensar dirige à nossa razão. É a racionalidade. Crer porque conhece. É preciso então investigar. E quando falamos de Jesus como modelo e guia da humanidade, a gente faz exatamente a pergunta que qualquer criatura faria, que Allan Kardec fez na questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos mensageiros, não é mesmo? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. E os mensageiros responderam: Jesus. Apenas uma palavra ali é a resposta dos Espíritos. Mas Allan Kardec, aquelas preciosas notas que ele faz na obra ciclópica que ele desenvolveu a propósito do Evangelho de Jesus, ele diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animal. Então é curioso a gente observar que Jesus é a expressão mais pura da lei do Senhor. O que seria esta lei do Senhor? A lei de Deus, que é o que ela abrange, pertine ela somente aos atos da vida moral? Dizem os Espíritos que todas as leis da natureza são leis de Deus. E aí eles complementam a resposta dizendo o seguinte: o homem de ciência estuda as leis do mundo material. Olha que os
mensageiros que responderam a Allan Kardec, quando falam do homem de ciência, eles usam apenas um verbo para dizer o que é que ele faz, o homem de ciência. O homem de ciência estuda as leis do mundo material. O homem de bem estuda e pratica as do mundo moral. Olha que coisa interessante. Quando ele se referiu às leis do mundo moral, ele não utilizou apenas o verbo estudar. Ele disse alguma coisa a mais. Estuda e pratica as leis do mundo moral. O que significa que essas leis existem em toda parte. São as leis que presidem todos os atos da nossa vida, da nossa emoção, do nosso entendimento. Porque quando a gente examina a natureza, nós vamos verificar que há uma simbiose de vibrações a envolver desde o mais pequenino verbo ao ser pensante, as plantas mais rudimentares ao ser pensante. Há naquele livro da Marlene Severino Rossi, agora a propósito dos 20 anos da Folha Espírita, ela publicou um livro contendo as mais famosas entrevistas com Francisco Cândido Xavier. Ela deu o nome de Lições de Sabedoria. É uma obra notável para o nosso tempo. Lá, numa entrevista desenvolvida pelo extraordinário jornalista gaúcho, esse jornalista que se transformou no grande entrevistador de Francisco Cândido Xavier, Fernando Forte, há até 2 obras dele, a propósito do conhecimento que ele teve, com esse médico notável aqui. Uma chamada A Ponte e a outra chamada Janela para a Vida. Mas o Fernando, então, fazendo um questionamento a Francisco Cândido Xavier, ele trouxe uma informação preciosa, registrada lá nesse livro. Se nós pudermos aguçar a nossa capacidade de percepção extrasensorial, além do mundo puramente físico, se nós mergulharmos um feixe de gerânio, essas flores encantadoras, não é mesmo? Um feixe de gerânio num balde de água fervente, nós poderíamos ouvir a planta gritar de dor. Uma universidade norte-americana fez este exame para perceber os gritos de dor emitidos pela planta. Daí a gente verifica que em todos os reinos da natureza existe essa mesma percepção que nos anima e que vai exatamente mobilizar esses campos da natureza de conformidade com as ideias de maior ou menor ligação que nós temos com o mundo moral. Porque o mundo moral é o mundo da perfeição, é o mundo eterno, definitivo, o mundo material é o mundo transitório, o mundo passageiro. A nossa própria terra, este plano que nos abriga, ela foi um dia poeira cósmica e voltará a ser. Segundo a ciência da Terra informa, dentro de cerca de 5 bilhões de anos, o nosso Sol se expandirá. Ele é uma estrela de quinta grandeza e ele vai, como todos os sóis, expandir-se, tornando-se uma estrela de primeira grandeza, de luz branca. Logo, os planetas que o envolvem nesta direção, ou nessa distância em que nos situamos, até aquela distância de Plutão, esses planetas vão tornar-se poeira cósmica, vão desaparecer. Muito bem, quando a gente examina essas questões, nós vamos ver lá um notável cientista da época de Kardec, chamado Gustavo Gelei. Foi o homem que desenvolveu o Instituto de Metapsíquica, o mais avançado instituto de exame da alma humana no século passado e no começo deste século no planeta Terra. E ele nos afirma em suas obras extraordinárias
que o próprio sentido de adensamento da rocha, a rocha, para que as moléculas tenham essa densidade, essa fixação uma na outra, para significar o granito, isto é vida. No dia que deixar de existir vida aí, existe a desagregação. Mas são coisas notáveis que mexem com a mais profunda indagação dos nossos sentidos. Daí porque, quando se fala de Jesus, era a mais pura expressão da lei do Senhor. É a lei que preside todas as coisas do universo. A lei do mundo material e a lei do mundo moral. Evidentemente que nós temos que alcançar a perfeição moral. A perfeição moral. Mas para isso nós dependemos da matéria. Tá? A matéria, ela é intelectualizada pela sua união com o princípio vital. Nós dependemos desse mecanismo para o nosso aperfeiçoamento. O aprendizado pode se dar como espírito, mas para que nós possamos consolidá-lo, nós precisamos de passar por essa experiência da vida física. É uma bênção, então, vestir o corpo que tem sensação, tem sentimento, tem esse olhinho aí que pisca, não é mesmo? Mas principalmente tem aqui dentro um órgão que pulsa e que fala alto. Quando a gente vai falar da lei de justiça, lá no livro dos Espíritos, a gente se lembra também de uma epístola de Paulo aos Hebreus. Nessa epístola de Paulo aos Hebreus, ele disse assim: porém a minha lei em seus entendimentos e em seus corações a escreverei. Olha que coisa interessante. Onde é que Deus vai escrever a sua lei? No coração, mas não fica lá não. Quando a gente chega lá no livro dos Espíritos, lá mais ou menos nas questões que vão lá de 873 a 880, a gente verifica que ele estuda lá a lei de justiça, da lei de justiça. E quando ele fala de lei de justiça, ele pergunta se ela será fruto do aprendizado ou está em a natureza. E eles respondem que está de tal modo em a natureza que vos revoltais ao mínimo sinal de injustiça. E depois, o Espírito completando, ele diz que é evidente que o aprendizado, o desenvolvimento moral das criaturas, ele também desenvolve o sentimento de justiça, mas não o dá. Deus o escreve no coração dos homens. Isso está escrito lá. Mas então eu acho fundamental a gente ficar examinando essa questão do coração, porque aí está o mapa da coisa que nós todos buscamos aí. Qual é o caminho das pedras para que nós atinjamos a perfeição? Comecemos então por dimensionar os nossos sentimentos, as nossas ideias, elas canalizam emoções. E essas emoções, elas são selecionadas pela maior ou menor soma de virtudes que tenhamos armazenado dentro do nosso coração. É aqui que está a maior ou menor luminosidade que nos identifica. Aqui e a luz, se nós pudermos identificar uma criatura como Jesus na face da terra. Isso são narrativas de André Luiz. A gente vê aqui na caixa torácica dele, na região do coração, uma imensa projeção de luz. Na narrativa de Emmanuel, quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso, às portas de Damasco, havia uma projeção de luz tão intensa a irradiar-se do coração do mestre, que os olhos materiais do notável rabino do Sinédrio se apagaram momentaneamente. Demoraram, só depois, quando Ananias colocou lá a mão na cabeça, que ele voltou a ver. Mas aquilo também era um motivo para consolidar aquela
fé extraordinária do maior de todos os apóstolos do Cristo, que foi o apóstolo da gentilidade. Então, Emmanuel, o grande pensador, através, eu já ouvi muitas referências de biógrafos, dizendo que Emmanuel é o quinto evangelista. Ele comenta essa questão 625, tá? Comenta ela em todos os seus pormenores, falando aos nossos corações. Olha que coisa interessante, ele diz assim: basta deseje qualquer que pode comprovar nos versículos evangélicos que nos 3 anos de vida messiânica, Jesus, porque nós estamos falando que Jesus é um modelo e guia. Numa mensagem chamada Modelo e Guia, nós temos exatamente essas informações aqui de Emmanuel. Tá? Jesus, em tempo algum, duvidou do Pai. Ele tinha uma certeza tão grande da justiça de Deus, uma convicção tão profunda da justiça de Deus, que nos dá um exemplo: duvidar de Deus em nenhum momento. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, chama-se Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, nós temos uma informação lá, que nós temos 2 razões fundamentais para não temer a vida depois que deixarmos o nosso corpo físico, tá? Para que nós tenhamos uma fé robusta, uma confiança que nos dê certeza de seguir adiante, nos dê confiança quanto ao amanhã. E essas 2 coisas, a primeira é a certeza da vida futura, e a segunda é a confiança na justiça de Deus. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus em tempo algum duvidou do Pai. Nenhuma vez operou em proveito próprio. Ah, meu Deus, que mapa da mira, né? Nenhuma vez. Tudo o que ele fez, ele fazia em proveito dele e de outrem. Quase sempre primeiro do outro. Não é mesmo? Em proveito da coletividade. Jesus, em tempo algum, Jesus não recusou a cooperação dos trabalhadores menos respeitáveis que a circunstância lhe oferecia. Ninguém é enciclopédia de serviço. Isso é de um livro do Kelvin Van Dyne chamado Técnica de Viver. Tem uma lição lá chamada A Respeito de Você, em que um notável espírito nos informa que, seja para pregar o botão de uma camisa, é preciso de ter especialidade. Ninguém é enciclopédia de serviço. Nós sempre precisamos das pessoas mais humildes. Não tenhamos esse orgulho de imaginar que não precisamos de ninguém. Jesus jamais dispensou a cooperação dos trabalhadores menos respeitáveis que a circunstância lhe oferecia. Jesus jamais deixou de atender às solicitações produtivas e nem chegou a relacionar as requisições irrefletidas que lhe eram endereçadas. Quer dizer, o mal não merece comentário, sei lá, tem agenda cristã. Então, vamos cultivar o bem, divulgar o bem, difundir o bem. E o mal, a gente vai ter piedade para com ele e olvidar, procurar não dar nenhuma atenção para não darmos destaque ao mal. Não é mesmo? E há um princípio de propaganda, de marketing no mundo. Eu conheço isso desde que eu era jornalista aqui em Uberlândia, nos anos 60. 1966 eu era estudante aqui, trabalhava em jornal aqui para me manter. Desde aquela época havia um princípio de mídia, que o pessoal dizia assim: falem mal de mim, mas falem de mim. Ah, quer dizer, se a gente fala do mal, o mal torna-se uma coisa interessante. Se a gente o olvida, evidentemente aquilo vai deixar de ser uma coisa interessante. Mas se a gente falar do bem, se a gente fizer o bem, nós estaremos fazendo com que a luz prospere na escuridão, que ela penetre no tubúrio mais distante
e arranque de lá a tristeza e a dor. Porque onde a luz aparece, a treva se vai. Muito bem, Jesus não discriminou pessoas ou recinto para prestar auxílio. Onde quer que fosse. Olha que a gente imagina que só os recintos onde existe a pobreza material é que merece a nossa assistência. Não é essa, não. Há criaturas extremamente poderosas e ricas e que têm uma dificuldade enorme para enxergar o próprio horizonte, que não conseguem, às vezes, levantar uma prece. São, às vezes, criaturas mais necessitadas do que aquele que não tem onde dormir ou não tem o que comer. Então, nós não poderemos discriminar ricos nem pobres, nem por raça, nem por religião, por nada. Todos os seres do universo são nossos irmãos. Quando Jesus falava numa passagem a respeito do sábado, o pessoal falava sobre guardar o sábado, mas o Senhor está fazendo isso no sábado. Nós aprendemos lá que não pode fazer isso no sábado. Jesus falou uma famosa expressão lá, ele disse o seguinte: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Nós poderíamos dizer a mesma coisa em relação ao universo, que Deus criou o universo por causa do homem. Quando a gente fala homem, é gênero humano, as mulheres estão no meio. Jesus nada fez de inútil. Nós temos as horas da vida à nossa disposição. A gente tem 24 horas a cada dia. São 3 vezes 8. 8 horas a gente passa dormindo. 8 a gente passa trabalhando. Sobraram 8, né? O que nós fazemos dela? Há uma lição no livro. Há uma lição no livro Pão Nosso. Tá? Lição de número 154 do livro Pão Nosso, que nos pergunta: em que gastais tão larga soma de tempo? Lá nos pergunta isso. Em que gastais? Sobra 8 horas aí por dia. Multipliquemos isso por semana e depois por mês, para vermos como é que é uma coisa interessante. Então Jesus nada fez de inútil. O tempo passa de qualquer jeito. A gente tem que aproveitá-lo. Se a gente não aproveita, nós estaremos deixando que ele passe. Inutilmente, nós estaremos fazendo alguma coisa inútil. É por causa disso é que numa questão do livro dos Espíritos, que eu tenho assim desde o meu tempo de mocidade lá, eu tenho assim um apego extraordinário a todas as questões dessa obra memorável, mas essa questão me marcou muito. É uma questão em que os Espíritos dizem que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque não fazer o bem já é um grande mal. É a de número 642. Muito bem, Jesus nada usou de supérfluo. A gente vê aí a imprensa falando de algumas pessoas que têm 100.000 pares de sapatos. Tá? Não precisamos ir a tanto, nós podemos olhar no nosso armário, como é que está. Beleza? Aquele que já não nos serve mais, a gente fica lá com apego danado a ele, porque eu quero lembrar aquele dia que eu fui em tal lugar para deixar aí com as taças estragando dentro para ele, só para lembrança. Não fugiu de regular o ensinamento da verdade conforme a capacidade e a assimilação dos ouvintes. Jesus pregava por parábolas, por quê? Quando ele foi conversar com o senador dos judeus, que era mestre em Israel, olha que informação importante do Evangelho. O sujeito era senador dos judeus. Quem é que é senador, hein? Senador é um representante na Câmara Alta, nos países que têm o sistema bicameral. O Brasil, os Estados Unidos da América tem sistema bicameral, Câmara e Senado. Os deputados representam o povo e os senadores representam os Estados membros. Tem 3 senadores que representam Minas Gerais,
3 que representam Goiás e assim por diante. Cada estado tem 3 senadores que o representam. Ora, naquela época era a mesma coisa. E aquele cidadão era senador dos judeus. Ele fazia uma representação política de alto nível lá no Senado. Tá? Para ser senador no Brasil, é preciso que a pessoa tenha determinados requisitos. Tá? Entre eles, ter pelo menos 35 anos de idade. Ter uma idade maior de maturidade. Para ser deputado, pode ser bem menos idade, mas para ser senador precisa ter 35. Tá? A gente observa que naquela época era assim. Jesus conversando com um senador dos judeus, chamado Nicodemos, tá? E que era mestre em Israel. A turma jovem aqui está vinculada demais a cursos de mestrado, não é? A nossa UFA que oferece uma quantidade enorme de cursos de mestrado aqui, né? De cursos de doutorado, a nossa UFA que oferece. Quem são os mestres, hein? É o cara que está versado no curso, ele tem uma qualificação no curso de mestrado. Pois Nicodemos era mestre em Israel. As palavras têm significado. E quando Jesus conversava com ele sobre nascer de novo, ele queria saber, mas escuta, eu tenho 1,80 m. Como é que eu vou encolher, ficar pequenininho para entrar no útero da minha mãe e nascer segunda vez? Então não tinha jeito dele entender coisa que não fosse material. Então Jesus, depois de tentar muito explicar o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, tentava explicar e magistava. Aí Jesus, que estava conversando com Nicodemos, na segunda pessoa do singular, ele passa a falar na segunda do plural, num determinado momento lá, na anotação do evangelista João. Aí ele diz assim, mas se não me credes, quando vos fale das coisas da terra, como me haveis de crer, quando vos fale das coisas dos céus? Então Jesus sabia que era muito difícil de explicar as coisas como a doutrina espírita hoje pode fazer com a gente. Naquela época não era possível. Então Jesus não fugiu de regular o ensinamento da verdade conforme a capacidade de cada um. Jesus nunca foi apressado. A pressa é inimiga da perfeição. Evidentemente que nós temos que ter pressa em relação ao nosso adiantamento espiritual, mas não podemos ter essa afobação aí de atropelar todas as coisas, tá? E não fazer nada. Porque a nossa correria, a gente acaba depois verificando que não fez coisa alguma. A gente tem que ter uma reflexão, né, serenidade, e ser que Jesus não vai colher um fruto fora do tempo. O fruto tem que amadurecer. A gente ficar incomodado aí porque pessoas não adotem as ideias espíritas é como querer que um fruto amadureça antes do tempo. Fazer prosélitos, chegar no salão de barbeiro ou ir de salão de penteadeiro e querer convencer todas as pessoas. É claro que não é assim. Kardec nos recomendou. O proselitismo não constrói. Vamos então fazer movimentos como esse aqui do Paulo Apóstolo. Meu menino me telefonava, dizendo, pai, olha, lá na medicina tem um cartaz. Eu tenho um filho médico aqui. Lá na medicina tem um cartaz lá com o seu nome lá. Vai fazer uma atividade aqui. Né? O senhor está sabendo disso, Heitor? Façamos isto, meu Deus. Um programa de televisão. Olha a grande vantagem de se fazer um programa espírita na televisão. Porque na televisão, a pessoa que está diante da televisão, ela tem a liberdade de mudar de canal, de desligar. Se ela não faz isto, ela está em condições de absorver aquela televisão. Se empurrar a goela abaixo, não funciona. Não funciona. A gente tem uma vontade danada de digitar os ideias, mas Jesus tinha aquela enorme paciência com a gente, né? Os comentaristas do Evangelho, eles contam determinadas passagens que a gente fica imaginando. Eles falam que naquele momento que o soldado veio para prender Jesus, e Pedro estava ali naquela época, todo mundo estava armado com uma enorme espada, bem afiada. Tá? Quando o soldado se aproximou para prender Jesus, o Pedro de cara desembaiou a sua espada, tirou da bainha mesmo, e se preparou para o golpe. Jesus olhou para ele. Então o comentarista diz que Jesus olhou para ele com uma doçura de extraordinária paciência. Olha que coisa notável. Uma doçura de extraordinária paciência, porque estava compreendendo o que se passava dentro dele. O Pedro não tinha entendimento
matar pela espada perecerá. Muita gente pretendeu que essa lei de talião aí seria uma autorização para que nós aprovássemos na terra a pena de morte. Quem comenta isso é Emmanuel dizendo o seguinte: não é assim. Não é assim. A pena de talião, quem a aplica é Deus. E a aplica todos os dias. Pela reencarnação nós temos a pena de talião. Aquele que matar pela espada perecerá. Nós teremos então nas nossas reencarnações a resposta do que houvermos feito, e isto é a lei de talião. E os espíritos aproveitam a deixa, mesmo quando estão falando lá de pena de morte, lá nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, eles dizem o seguinte: que nós vamos resolver o problema da criminalidade na Terra no dia em que nós substituirmos todas as penitenciárias do planeta por escolas e hospitais. Isso está escrito lá, viu? Muito bem. Ele conclui a mensagem falando de mediunidade. Ele diz assim: Jesus nada fez em troca de recompensa alguma. Jesus nada fez em troca de recompensa alguma, nem mesmo na expectativa de considerações quaisquer. Aí ele faz uma pergunta lá no final: se realmente Jesus não fez isso, por que faremos? Jesus não é um modelo, não é um guia, nós não deveríamos ser também assim? Ele conclui depois lá, o André Luiz. Isso, como está sendo registrado aí, está no livro Opinião Espírita. Na mediunidade com Cristo, principalmente, faz preciso reconhecer que a pressa não ajuda ninguém. Que ele, o mestre, nada exigiu e nada fez a troca de força. E nem transformou situações ou criaturas através de empresas milagrosas. Porque todo trabalhador sem paciência assemelha-se ao cultivador dementado, que arrancasse diariamente do seio da terra a semente viva nela depositada para verificar se germinou. Para verificar se já germinou. De maneira, meus irmãos, que nós, quando vemos um evento como este, a gente fica com o coração inflamado de alegria, de paz extraordinária, principalmente porque a gente sabe com uma certeza serena, tranquila, com os pés muito no chão, que a quantidade de criaturas que está presente aqui é muitas vezes maior do que esta que os meus olhos divisam. Há para cada encarnado um certo contingente de desencarnado que ainda dependem das expressões da matéria para se educarem, precisam de nós. É por isso que a voz deve ser utilizada. Esses movimentos devem ser utilizados. Eu lembro de uma criatura que falava o seguinte: mas escuta, a gente vê uma mensagem de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, de Sheila, de Meimei. É um texto primoroso. A gente tinha que fazer jornal espírita só com o texto dos espíritos, para que gastar espaço com matéria do Manuel de Luz. Aí eles informam o seguinte, os mensageiros dizem o seguinte: há muitas criaturas que conhecem na cidade inteira de Uberlândia, conhecem o Marco Antônio, mas não conhecem o Manuel, não conhecem o André Luiz. Se ele vê um artigo espírita escrito pelo Marco Antônio, isso vai lhe chamar a atenção. E não chamaria se ele visse um artigo escrito por André Luiz. Então nós temos que participar da imprensa espírita em toda parte. O Fernando Borme é um entusiasta dessas ideias. Então vamos ver qual que é a nossa posição na casa espírita a propósito desse modelo de Jesus. Paulo, numa epístola aos Filipenses, ele diz o seguinte: porque, vamos botar essa parte do destaque aqui, porque todos buscam o que é seu, não o que é do Cristo Jesus. A gente sempre busca primeiro o que é nosso, não. Nós buscamos o nosso interesse, não o interesse do Cristo. Vamos ver se é assim. Olha que coisa interessante. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito
distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, observamos, lamentavelmente, a cegueira diante da vida. Esta lição é a de número 101 do livro Fonte Viva. Então vamos prosseguir aqui examinando essa questão de nós mesmos. Entendeu? Onde é que nós estamos? Qual é o perfil da gente? Mesmo na atividade espírita. Olha que coisa interessante que ele fala aqui, Emmanuel. Ele diz o seguinte: examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Olha, Emmanuel falando que a gente tem capricho. Será que você está equivocado? Não sei. Vamos ver. Falando que a gente é caprichoso. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos. Que maior ou menor força. Todos nós sabemos o que é a lenda de Narciso. Narciso é gente. Vê uma pessoa aí que gosta demais de si mesmo, só de si mesmo. Gostar de si mesmo não é defeito, não é virtude. Tá? Mas quando gosta só de si mesmo, aí já não é mais. Tá? Chama-se narcisismo. Narcisismo. Achar que nós somos a única pessoa do universo. Então, Emmanuel nos alerta em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Vai gostar de espelho assim, não sei aonde. Tá? Apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Por quê? Se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Olha que coisa interessante que Emmanuel está dizendo que acontece conosco. Ele mesmo nos afirma em outro ponto que a oração e o trabalho são os dois instrumentos mais poderosos da nossa libertação. A oração porque nos faz lembrar de Deus. E o trabalho porque nos faz nos esquecermos de nós. Danado, né? Quando a gente está se lembrando demais de si mesmo, tem alguma coisa de errado nisso. É preciso da gente examinar. A gente precisa se lembrar dos outros. Não é ruim se lembrar de si mesmo, mas quando é só de si mesmo, a coisa não está certa. Ele diz o seguinte, Emmanuel, tá? Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Danado, que exame da nossa alma que o Emmanuel está fazendo, da minha está fazendo profundamente. Tá? Essa última de qual é? Esta é um livro só. A lição 101 do livro Fonte Viva. Lição 101 do livro Fonte Viva, viu? Nós estamos aqui trazendo ela inteira, para a gente examinar aqui com a bondade e a paciência dos irmãos de humildade. Tá? Então vamos ver lá. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro, mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Uma página do Evangelho, uma mulher que ia no arrabalde da cidade atender aos outros, e era uma dama muito conhecida, e ela pedia para as pessoas que silenciassem a respeito do que eles estavam fazendo lá, que não se desse a conhecer, e ela falava
ensinando as pessoas que quando fossem dar, que procurassem realizar alguma coisa para levar. Não levasse apenas o que ganhassem dos demais, porque elas estariam sendo apenas intermediárias. É importante que a pessoa doe de si mesma. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa de si mesmo. Que seja uma palavra, uma informação que você obteve lá, você leva e dá essa informação. Fala de onde ela veio, onde é que está. Leva uma palavra de encantamento, de soerguimento. Não é mesmo? E finalizando, a última transparência de todos que nós trouxemos, tá? Vamos lá. Ele termina dizendo o seguinte: cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Tá? Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. É interessante que a gente observa que nem todos os espíritos, pelo fato de deixarem o corpo físico, passam a conhecer todas as coisas. Nós continuaremos sendo o que somos. Minha menina me perguntava recentemente se os espíritos, há espíritos que não acreditam na reencarnação. Uma quantidade enorme. São perseguidores da ideia das vidas sucessivas e não aceitam definitivamente a ideia das vidas sucessivas. Para eles é uma dificuldade. E ela me perguntava, mas como faz? Aí eu dizia para ela, minha filha, os espíritos que não acreditam na reencarnação, reencarnam também. Porque reencarnação é lei natural. Não precisa de pressa. Para que essa formação de querer torcer o pescoço do sujeito para ele aceitar o nosso ponto de vista? Trabalhemos no bem, que isso é o caminho que vai irradiar luz atrás de nós. Eu não imagino que possa irradiar luz, mas eu acredito que todo aquele que faça o bem vai levar atrás de si um enorme rastro de iluminação. Então a gente observa, meus irmãos, que a doutrina espírita é essa grande verdade, porque ela traz exatamente o retrato do Cristo em todas as suas dimensões. Ela não tem preconceito, não tem formalismo, não tem dogmas. E ela é a doutrina do livre pensador. A pessoa aceita se quiser. Ela informa, a pessoa aceita se quiser. Eu não conheço nenhum processo mais destacado para permitir o crescimento das criaturas do que esse, porque é livre. É o pensamento livre, a fraternidade pura, verdadeira, cristalina. Nós não vamos exigir qualidade de nenhuma pessoa para que nós possamos querer bem a ela. Vamos querer bem a ela, porque ela é filha de Deus. Eu falava em Uberaba, na semana passada, para um grupo de jovens, um encontro de mocidade em Uberaba. Era de pré-mocidade, uma organização da AME, lá em Uberaba, o departamento de pré-mocidade. Moçadinha, assim, meninos e meninas, na faixa de 13 a 16 anos. E uma menininha, nós fizemos uma conversa de 20 minutos, e mais um tempo de debate, uma menininha mais ou menos aí, de 13 anos, 13, 14 anos, ela fez uma perguntinha lá, depois ela se identificou dizendo que ela queria saber se o maníaco do parque é nosso irmão. Olha que coisa notável que a menina queria saber. Eu devo imaginar uma criatura daquela como meu irmão? O senhor está falando isso para mim? Aquela menininha, porque a televisão desenhou para ela um perfil tão dantesco que ela queria que um trator de esteira passasse em cima daquela pessoa e fizesse dele um pastel. Era assim. Não era só ela. Uma quantidade enorme de vibrações na Terra desejavam isso. Eu disse para ela com toda a certeza que o Evangelho e a doutrina espírita me dá. Minha filha, aquele menino é nosso irmão. Aí ela levantou-se na cadeira e falou, a mãe dele falhou. Que eu falava da educação no lar, que é o primeiro instituto para a gente continuar
chegando lá na frente com as crianças renovadas. Deus não permite que ninguém nasça com um projeto de ser um marginal. Ele sabe que aquela pessoa tem a possibilidade de tornar-se marginal. Mas quando Deus permitiu a encarnação daquela pessoa, ele contava com a contribuição de outras pessoas da terra. Porque Deus realiza o progresso das criaturas pelas próprias criaturas. Então, para terminar a nossa mensagem com a nossa gratidão sincera e profunda aos nossos irmãos dessa casa, eu lembraria apenas um pequeno contozinho assim. A propósito de Jerusalém ou daquela região, quando lá existia aquele grande tribunal, era o Sinédrio, não é mesmo? Todas as pessoas que tinham qualquer atividade naquela região imensa envolvida no Oriente, elas eram reguladas por aquele grande tribunal da raça. E os juízes, não raro, tinham que se deslocar de lá. O Paulo de Tarso deslocou-se aquela vez para ir lá prender Ananias. Ele estava sozinho, o Saulo estava sozinho. Ele era um magistrado, ele não estava só. Tinha 3 oficiais de justiça com ele. Um se chamava Jonas, outro se chamava Demétrio e o outro se chamava Jacó. Jonas, Demétrio e Jacó. Quando Jesus apareceu para eles, só o Saulo viu os oficiais e falou: perdeu o juízo. O sol do deserto bateu na cabeça dele e ele ficou pirado. Tá? Mas ele estava vendo Jesus, os outros não estavam. Então, a gente conhece uma história de um magistrado que, para atravessar as areias do deserto, ele ia cumprir alguma missão do Sinédrio, em algum determinado lugar. Para atravessar as areias do deserto, ele se fez acompanhar de um serviçal e levava o mais importante veículo da época, que era o camelo. Naquela época a vida circulava em torno do mar Mediterrâneo. E ali eram grandes desertos. Ninguém ia de uma cidade para outra sem ter que atravessar o deserto. Aquela história dos reis magos, que tiveram que atravessar uma região desértica. Então, para atravessar o deserto, tinha que levar suprimentos equivalentes, mesmo para uma viagem longa, sem ter aonde parar. Não tem a sombrinha da árvore para a gente chegar lá e ficar debaixo, não. Não tem a água correndo para a gente chegar e beber. É um negócio delicado, tinha que levar. O camelo, que é um animal precioso para essa tarefa. E eles levavam, como era uma autoridade notável, eles levavam um camelo de alta linhagem. Custavam uma nota, como custam hoje os nossos carros importados. Tá? Esses valiosos aí do salão de automóvel aí do AMB, tem carro aí valendo $1 milhão. Meu Deus do céu. Olha, um camelo de alta linhagem valia uma fábula naquela época. Eles levaram um camelo, um serviçal e o ministro lá do Sinédrio, que foi desenvolver uma viagem. Eles atravessaram o dia inteiro no sol do deserto, o serviçal andando embaixo e o ministro montado no camelo. Atravessaram, quando o sol caía, eles chegaram numa determinada hospedaria. Havia lá um pequeno oásis. Chegaram na hospedaria, tinham que ali tomar um banho, não é mesmo? Um banho leve lá, porque não tinha tanta água assim lá para tomar banho. E tinham que tomar uma refeição, iam se acomodar lá nas acomodações. E o ministro fez isso. Ele tinha lá suas acomodações separadas do serviçal. E o serviçal estava que não aguentava de dor nos pés, ele não aguentava pensar na cama. Meu Deus, tem muita coisa para fazer, cuidar do cabelo amarrado, para depois ir para a cama. Ele pegou e falou: olha, meu Senhor sempre me ensinou a confiar em Deus. Deus vai tomar conta do nosso cabelo. Eu vou dormir. E foi para lá e entrou na cama. E dormiu, pegou no sono, descansou. Quando ele desperta, na primeira hora da madrugada, que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que viajar cedo, isso era o hábito, que foi lá, cadê o cabelo? O cabelo havia ido embora, isso certamente tinha sido roubado. Isso era a coisa mais notória daquela época. E ele ficou em todo apuro. Como é que ele ia prestar aquela informação? Ele sabia o peso daquela missão. Sem camelo, ele não iria em lugar nenhum. Como é que fazia? Ele chegar lá e contar que ele não amarrou o cabelo. Aí ele entrou na porta, chegou, bateu na porta. O homem estava demorando a levantar, mas ele aqui naquela aflição bateu na porta e entrou. E contou a história de cara. Falou: senhor. E contou a história dele. Mas o senhor sempre me ensinou a confiar em Deus. Eu confiei. Senhor, cuidai do nosso cabelo.
menino pegou e disse para ele: meu filho, eu realmente ensinei você a confiar em Deus, mas para cometimentos desta ordem, como amarrar camelos, Deus faz das mãos deles as suas. Se nós vamos pensar assim, para todos os cometimentos da terra, Deus faz dos interesses dele as nossas possibilidades. Basta que nós abramos a nossa vertente de percepção pela prece e ele está canalizando coisas para nós fazermos. A gente se apresenta para trabalhar, o trabalho aparece. Tá? Então ele faz das pernas dele as nossas. Tá? Ele precisa de andar para proteger um doente. Deus tem aquele interesse, sabe que o doente está necessitando. Mas ele conta com a gente. Conta com a gente. Ele faz do coração dele o nosso. Ele não pode materializar aqui na terra os seus interesses. Ele tem cada um de nós como seus emissários. Então, quando o maníaco do Papa nasceu, Deus sabia que ele tinha possibilidade de se transformar num estuprador, num maníaco que estrangula mulheres no parque da cidade, mas Deus contava com uma enorme quantidade de seres da terra que poderiam e deveriam educá-lo. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Né? Então, quando o Tiburcio vem falar para nós de Jesus, dele guia, ele vem nos lembrar, né, como nos lembrou no final, que todos nós temos o nosso deserto. Todos nós temos que atravessar um trecho para seguir. Temos um grande deserto e todo dia nós temos um pedacinho para atravessar. E esse poder é a referência. A amiga nossa de Beirão, ela sempre falava: quando Jesus asseverou, como Emmanuel nos fala lá, é caminho da luz, não vá, que no momento oportuno eu vou lá. Então é aquela ideia da gente sempre fala assim: não, Deus passou o poder, passou a referência, passou os mandamentos, como que a gente deveria seguir aqui. Mas vem cá fazer, né? Aí Jesus veio e fez, e nos mostrou como que é possível viver aqui dessa forma. E tem tantas outras pessoas vivendo e mostrando como é possível, né? A gente tem Chico Xavier, Tiburcio lembrou, são tantas obras hoje que eu poderia ir para ver algumas obras, né? O Chico, eu me perdi no meio da estante com tantas obras, as de Fernando Lopes, né? Mostrando que o Chico também é uma referência dessa. É um modelo atual. Se a gente fala, não, Jesus é um modelo que não cabe mais, há 2000 anos atrás, está superado, então a gente tem o Chico, a gente tem Madre Teresa, a gente tem o Irmã Lúcia. Tudo isso mostrando como realmente é possível caminhar aqui, seguindo esses dias, crucificar uma vida com o Pai. E crucificar, às vezes, o Pai e a mãe dele. Mas e nós? Houve recentemente um trabalho aqui em Uberlândia, da Dora Encontro, né? E ela lembra que educador é todo aquele que se empreende, que se compromete com a elevação de qualquer espírito. Qualquer um que se comprometa com essa tarefa é um educador. E as casas estão precisando tanto de evangelizadores, tanto de trabalhadores nessa área. E quantos maníacos desse realmente nós teremos, né? Quando nós teremos evitado com o trabalho da evangelização. Realmente não teremos mais necessidade de penitenciários quando nós fizermos todo o trabalho em casa e nas casas espíritas, como também nas outras correntes religiosas, o trabalho com jovem. Então o trabalho está aí. E por falar em jovem, o Tiburcio lembrou da pré-mocidade, nós iremos mostrar um pouquinho desse trabalho que essa casa tem feito. Então nós vamos convidar a Poliana para lembrar algumas palavras de Maria Dolores. Boa noite. O poema é de Maria Dolores, foi Chico Xavier que escreveu. Mensagem de mais alto. Ao Espírito sábio que encontraram nas alturas imensas, por que me perguntaram se vinha para a terra? Dei a resposta afirmativamente. Indaguei reverente. Se ele algo queria que eu fizesse, algum aviso, alguma prece, algum recado salvador. Mas aquele celeste mensageiro fitou ao longe as paisagens terrenas, abraçou-me fraterno e
e me disse apenas: se vais de novo ao mundo, dize aos nossos irmãos para unirem as mãos ao serviço do bem. Vai, e onde encontrastes problemas, fale em Jesus e nada temas. Onde encontrastes a voz que amaldiçoa, pronuncie com Cristo a frase que perdoa. Vai, e onde encontrastes o espinho da amargura, fale em trabalho, força, esperança, que ouvida o lodefita. E além, na altura, a presença de Deus no sol que não descansa e ampara a qualquer um sem ter-se do mal. Vai, e diga a toda angústia humana que a vida além da morte brilha soberana, sempre justa, sublime, amorosa e imortal. Porque nos páramos supremos, alguém nos vê, nos fala e revela, para que a nossa estrada venha a ser cada vez mais brilhante e mais bela. E que um dia, por fim, a nossa própria dor há de se converter em divina alvorada. Entre a bênção da paz